solo vermelho, com dose reduzida de carvão. Que estamos vendo que até uns 64, 71 dias após a aplicação, o solo com biocarvão aumenta, tem um efeito positivo para o crescimento das plantas. Também, para a fitomassa das raízes, até um mês após a aplicação do biocarvão, temos uma resposta positiva do arroz, essa planta aqui é arroz de terras altas, também para a biomassa dos colmos e para a biomassa das folhas. Ou seja, nós temos uma maior produção de biomassa da planta em si. Por exemplo, para arroz de terras altas, isso é muito interessante, porque temos problemas com essa cultura de estabelecimento em campo. Se nós podemos ajudar essa planta para ser mais vigoroso no início do seu desenvolvimento, com isso ajudamos a cultura e reduzimos os riscos da produção. Bem, aos 64 dias após o plantio, esses efeitos não estamos vendo mais. Não é suficiente para estatisticamente aumentar matéria orgânica, ou seja, carbono oxidável no solo. Para a produtividade de fitomassa, para a produtividade e produção de fitomassa. Bem, esse é aquele experimento onde utilizamos o latossolo vermelho, com dose reduzida de carvão. Que estamos vendo que até uns 64, 71 dias após a aplicação, o solo com biocarvão aumenta, tem um efeito positivo para o crescimento das plantas. Também, para a fitomassa das raízes, até um mês após a aplicação do biocarvão, temos uma resposta positiva do arroz, essa planta aqui é arroz de terras altas, também para a biomassa dos colmos e para a biomassa das folhas. Ou seja, nós temos uma maior produção de biomassa da planta em si. Por exemplo, para arroz de terras altas, isso é muito interessante, porque temos problemas com essa cultura de estabelecimento em campo. Se nós podemos ajudar essa planta para ser mais vigoroso no início do seu desenvolvimento, com isso ajudamos a cultura e reduzimos os riscos da produção. Bem, aos 64 dias após o plantio, esses efeitos não estamos vendo mais. O efeito do biocarvão, nesse caso, foi logo no início do desenvolvimento da cultura. Mas dependendo, por exemplo, nesse caso, esse seria o suficiente. Sim. Em caso de vegetação, muito difícil avaliar produtividade, nem é objetivo aqui, mas pela acumulação de matéria seca nos grãos, estamos vendo que tem um efeito, para isso o biocarvão também é positivo. Esse é um indicativo que pode ter efeito também em campo para a produtividade. Agora, experimentos em campo. Acho que posso adiantar que os efeitos em experimentos em campo não são tão didáticos. Depende muito do ambiente da produção, depende do solo, como vamos ver. E eu gostaria de mostrar alguns exemplos para isso. Bem, os experimentos que utilizamos para tentar desvendar isso foi todo no Cerrado. 2 em Nova Chavantina e 1 em Santo Antônio de Goiás. E tem 2 localidades de 3 tipos de solos. Os solos foram os seguintes. Foi um quinta-solo rápico que era bastante arenoso, tem 76% areia dentro da textura franco-arenosa.
Teve um latossolo vermelho e amarelo, onde a textura é franco-argilo-arenosa. Aqui tivemos 30% de argila e 62% de areia. E um solo, latossolo vermelho, aquiférico, com textura de argila, que tivemos já 51% de argila e 40% de areia. As propriedades químicas dos solos. Isso é muito importante porque isso pode afetar muito o efeito do biocarvão aplicado no solo. Começamos vendo todos esses solos, quando instalamos os experimentos, antes já estavam sob produção agrícola. Então, as propriedades químicas não são ruins. Também podem ser melhorados, mas o pH é ácido, mas não extremamente. Tem fósforo no solo, é uma área até relativamente elevada. Tem bastante potássio já e são deficientes. Tem pouco cálcio, magnésio. Eles têm acidez potencial, são distroféricos e têm baixa capacidade de troca catiônica. A matéria orgânica, 1,2% a 2%, é baixo, mas é bem comum para solos sob uso agrícola no Brasil. O delineamento dos experimentos foi similar em todos. Nós combinamos a aplicação de biocarvão, diferentes doses, com a aplicação de adubo mineral. Adubo mineral foi aplicado em faixas e dentro das faixas foram delineados blocos e dentro dos blocos o biocarvão foi aplicado ao acaso. As plantas de teste foram arroz de terras altas e soja. E o modelo estatístico que utilizamos para a avaliação era um modelo mixo linear. Sobre as propriedades físicas do solo, né? Como isso fica no campo. Como vemos, esse é o solo franco-arenoso, o flintossolo. Esse um ano depois da aplicação do biocarvão. A primeira coisa, o que é diferente é que aqui, com a aplicação do biocarvão, parece que aumentamos também a água gravitacional. Em caso de, como o solo já estava sob produção agrícola e estava arada, estava com solo arenoso e com textura com densidade alta, assim parece que com o processo de aplicação do biocarvão, que significa que incorporamos isso no solo, com isso já provavelmente mexendo com a densidade do solo, a água gravitacional, abrimos vias para a água gravitacional. Então esse talvez não seja o efeito da aplicação do biocarvão mesmo, mas o fato de que estávamos mexendo com o solo. Mas em tensões mais altas, não estamos vendo aquele aumento didático com as doses aplicadas, mas no solo onde foi aplicado o biocarvão retém mais água realmente no solo. O solo argiloso, obtivemos um efeito similar, que no solo que teve a textura franco-argilo-arenoso, ali, esse foi um solo, antes de implantação já era sob plantio direto. Aqui conseguimos ver aquele efeito que reduz a água gravitacional com a aplicação de biocarvão, que vimos no caso de vegetação. E, de novo, na retenção de água em maiores tensões, nós não estamos vendo aquele didático aumento com as doses, mas com a maior dose, estamos vendo uma maior retenção de água no solo. E esse é a foto de microscopia eletrônica do carvão que foi colocado no solo de eucalipto. A porosidade é uma das principais razões que é responsável pela retenção de água no solo.
para propriedades químicas. Bem, esse é aquele experimento onde o solo foi arenoso, no quinto solo. Após o primeiro ano e a planta era arroz de terras altas. No primeiro ano, após a aplicação, que estamos vendo que temos efeito do carvão para muitos parâmetros de fertilidade, para aumento do pH, aumenta cálcio, diminui alumínio disponível, aumenta, desculpe, esse é o maior aqui, diminui a acidez potencial, tem efeito positivo para a disponibilidade de fósforo e o carbono orgânico total, o que é natural porque colocamos carvão no solo. Não teve efeito para a matéria orgânica. Okay? Então, esse efeito, podem falar, e tem razão, esse efeito por causa da quantidade desses elementos dentro do biocarvão. No segundo ano, depois da aplicação, no mesmo experimento, o carvão foi aplicado uma única vez só, no início. Esses efeitos não estamos vendo mais. O carvão ainda está presente no solo, ainda estamos vendo efeito para carbono orgânico total. E parece que tem algum efeito para matéria orgânica, mas esse efeito não esse efeito é pouco difícil de explicar. Talvez a explicação vai ser na próxima palestra, eu nem vou falar muito sobre isso, só adiantar que achamos algumas evidências que já depois de 2 anos o carvão colocado no solo se transforma, oxida um pouco. Pode ser que o próprio carvão, com a sua oxidação, libera carbono oxidável no solo, mas também pode acontecer que na superfície do carvão e na porosidade do carvão tem matéria orgânica retida. Okay? No latossolo vermelho argiloso, no primeiro ano vimos o mesmo efeito. Por causa da quantidade da cinza que está no biocarvão, praticamente para todos os parâmetros tem efeito o biocarvão. Também não tem no primeiro ano para a matéria orgânica. Aqui alguns outros parâmetros, por exemplo, aumento do CTC, tem efeito positivo para CTC e também tem efeito positivo para a retenção de nitrato no solo. Agora, de novo, nem vou mostrar, mas no segundo ano não estamos vendo mais esses efeitos. Então, o efeito do biocarvão é por causa para a fertilidade do solo, principalmente por causa da sua original conteúdo de nutrientes na cinza. E no terceiro experimento, nem no primeiro ano vimos maiores efeitos para a fertilidade do solo. Bem, apesar disso, para a produtividade das plantas, no primeiro experimento, no plintosolo, no solo franco arenoso, com arroz de terras altas, vimos o efeito do carvão no primeiro e segundo ano. E depois, de repente, não teve efeito mais no terceiro e quarto ano após a aplicação. No solo argiloso, latossolo vermelho, nós não vimos efeito, e até um pouco de efeito negativo do carvão para a produtividade de terras altas, a mesma planta. Okay? Aqui é interessante observar que, apesar de não ter efeito para a produtividade da planta, nós vimos um interessante efeito na absorção de nitrogênio, na assimilação acumulação de nitrogênio no grão. Quando não colocamos nitrogênio, esse efeito até negativo. Quando colocamos nitrogênio no solo, a presença do biocarvão aumenta a acumulação de nitrogênio no grão. Esse pode ser interessante na prática também. E a razão para isso, aqui na redução, achamos que pode ser por causa da alta razão carbono-nitrogênio do biocarvão, o que no início, nesse caso, pode ter resultado em imobilização de nitrogênio.
E nesse experimento, lactosolo vermelho e amarelo, o frango azul arenoso, onde a planta era soja, nós tivemos efeitos positivos do biochar para a produção da planta até o terceiro ano. No quarto e quinto ano, isso não podíamos ver mais, não recebemos mais essa resposta da planta. E no terceiro ano, houve interação entre adubo mineral aplicado e o biocarvão. Eu pararia um pouquinho nesse experimento. É bem difícil explicar esse, de repente, falta de efeito. Teve bom efeito durante 3 anos e, de repente, na verdade, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto ano, não tivemos efeito mais. Bem, para tentar mostrar um pouco mais didático, esse é o primeiro ano, terceiro, quarto, quinto, sexto ano de aplicação. Desculpa, o segundo ano está faltando porque perdemos a safra. Aconteceu um desastre no experimento. Essas são as doses, aqui são doses de nitrogênio, nesse caso, fósforo e potássio, porque para a soja não foi aplicado nitrogênio. Então, 0, 100, 200, 300, 400 kg por hectare. E dentro disso, os doses de biocarvão, 2, 0, 2, 4, 8, 16 toneladas e assim diante. Os outros doses, dentro de outros doses de adubo mineral. Aqui, nesse ano, de repente, aumenta muito o efeito do biocarvão. E qual pode ser uma explicação para isso? E depois, logo, não temos mais o efeito dele. Bem, nós achamos que uma das... não é casa de vegetação, não controlamos a umidade do solo, não controlamos precipitação. Nós achamos que uma das razões pode ser isso, a diferença na precipitação entre os anos. A precipitação total durante a safra inteira até nem tem tanta diferença, exceto esse ano. Mas a precipitação na fase de florescimento e enchimento de grãos era bem diferente entre os diferentes anos. Então, o que achamos que pode ter acontecido, que aqui é bem baixo, bem maior e de novo baixo. Estamos vendo aqui também a diferença em quantidade. Esse é o ano quando teve bastante efeito o biocarvão, e esse é aquele ano depois onde não teve. E esse aqui, de novo, tinha pouca precipitação, e não vimos o efeito do carvão, mas essa precipitação aconteceu no florescimento e no início do enchimento de grãos. Então, nós achamos que essas diferenças podem ter razão para uma diferença na produtividade, uma diferença no efeito do biocarvão. Embora precisa mais análise e mais estudos, inclusive agora voltando para a casa de vegetação. Por exemplo, o que vimos em casa de vegetação, que com o aumento de doses de biocarvão, nós aumentamos também a água transpirada no solo, aquela água que realmente utiliza a planta. E isso é muito importante para a produção da planta. Quando isso reduz, a capacidade de produção da planta também reduz. Está muito diretamente relacionado. Aqui o fator P também explica isso. O fator P é o fator de depressão definido como a fração de água disponível no solo, que pode ser retirada da zona radicular antes de ocorrer redução da taxa de transpiração. Quando reduz a taxa de transpiração da planta, ele já vai perder a capacidade de produção. E com doses... o que pode estar acontecendo no campo, que quando reduziu a água disponível, naqueles doses onde maiores doses de carvão, ainda pode ter mantido a taxa de transpiração da planta normal ou maior, de maior eficiência por mais tempo, o que pode, acreditamos que afetou a produtividade. Bem, como conclusão, nós vimos que os efeitos do biocarvão são bastante didáticos
para as características do solo em experimentos em condições controladas. Entretanto, em campo, não tudo daquilo pode ser confirmado. Então, depende muito das condições climáticas, condições de solo. É uma questão prática, o tempo de efeito do biocarvão. Em caso de vegetação, somente avaliamos o efeito imediato. Em campo, também conta muito por quanto tempo, se eu coloco o carvão no solo uma vez, o biocarvão no solo uma vez, por quanto tempo eu posso usufruir o seu efeito. Então, isso pode ser imediato, ou pode se manifestar ou mudar com o tempo, como vimos. Depende das características do solo, como, por exemplo, o estado nutricional original do solo. Depende do dose da aplicação e também das condições edafoclimáticas. Nós vimos que tem como identificar interação no efeito do adubo mineral com o carvão vegetal e assim tem potencial para aumentar a eficiência agronômica de adubos minerais aplicados ao solo. Mas talvez a maior importância disso é para o desenvolvimento de adubos à base ou em combinação de biocarvão. Então, nesses experimentos nós colocamos biocarvão, o carvão diretamente no solo, mas talvez isso não seja o caminho certo. É interessante para ver o efeito do biocarvão, mas no futuro talvez seja mais interessante trabalhar com o desenvolvimento de adubos, onde utilizamos biocarvão também. Bem, o efeito do biocarvão para a produtividade das plantas, pelo menos no médio prazo, provavelmente tem a ver com seu efeito na retenção e disponibilização de água no solo. Necessidade para futuros estudos. Bem, aqui tem alguns, além disso tem muitos outros. Mas eu não falei nada sobre o primeiro ponto, sobre o sequestro de carbono no solo. Esse é um ponto que ainda precisa de muitos estudos também. Nós precisamos ver como o carvão se transforma no solo. Precisamos também ver como o carbono pirogênico influencia a dinâmica da matéria orgânica do solo. E somente colocando o carvão no solo, e ali não acontece nada com esse carvão, nem para sequestro de carbono é muito interessante. Podemos falar sobre sequestro de carbono quando esse carbono colocado no solo contribui para a acumulação de mais carbono ainda e na acumulação de matéria orgânica no solo. Sabemos muito pouco, tem alguma informação sobre isso na literatura, mas pouco, e acho que temos que saber muito mais sobre o efeito fisiológico do biocarvão no solo, para as plantas. Além do aumento da fertilidade inicial, há um efeito para a fisiologia da planta. Por exemplo, sabemos que o carvão vegetal tem etileno. Etileno é hormônio vegetal. Mas não sabemos. Essas são ideias, não são confirmadas, okay? Mas é uma área que acho que seria muito interessante e importante para estudar. E o impacto no meio ambiente. Também, entre os resultados, esse não mencionei, realmente, em experimentos em casos de vegetação, vimos a redução de emissão de gases de efeito estufa. Em campo, nós não conseguimos confirmar isso. Tem alguns estudos que confirmam, nos nossos estudos nós não confirmamos, então em campo não funcionou para isso. E sobre as perspectivas, por fim, foi sobre as perspectivas de utilização de biomassa carbonizada na agricultura, em base do seu efeito agronômico. Bem, os benefícios agronômicos em solo de textura mais grossa e de baixa fertilidade são mais evidentes. Esse pode ser importante para produtores de pequeno, médio porte ou para agricultura familiar ou de subsistência. Também, talvez em sistemas intensivos irrigados, em solos mais arenosos ou em áreas onde temos frequentes veranicos. É uma questão da agricultura orgânica. Esse não depende somente do efeito do material, mas também se os certificadores aceitam esse material ou não. Esse ainda é muito aberto.
É muito importante o desenvolvimento de adubos e fertilizantes à base de biocarvão. Bem, e por fim, a viabilidade da utilização desse material na agricultura vai depender muito na disponibilidade da matéria-prima e na disponibilidade da tecnologia para carbonização. Hoje em dia, por causa disso, também ainda não podemos falar que é viável. Provavelmente, segundo um artigo no Nature, parece que a partir de 2020 já pode aparecer a tecnologia de carbonização que podem produzir na quantidade suficiente, por exemplo, o material carbonizado. Então, essas pesquisas ainda são para o futuro, mas acho que é importante começar agora para não correr atrás quando já está aplicando no solo e ainda não sabemos sobre os efeitos, positivos ou negativos. E provavelmente as soluções serão locais. Okay? Bem, no Brasil, principalmente, é muito interessante a interligação com a geração de energia, ou seja, usar subprodutos de geração de energia, como o que pode ser biocarvão. Okay? E seria muito interessante criar uma rede de pesquisa e experimentos em campo para verificar realmente quais são os efeitos, trabalhar com um pouco mais metodicamente em diferentes ecossistemas, com mais tipos de solos e com diferentes culturas, porque vimos que dependendo do solo ou dependendo do ecossistema, o efeito pode ser diferente também. Agradeço a atenção e agora